ele está atravessando 4 governos na frente, decidindo quanto 4 governos na frente podem gastar. É claro que isso não demora, isso não dura, inclusive porque o presidente Temer não foi eleito pelas urnas. Uma mexida tão grave na Constituição Federal, feito por um governo que não chamou uma Assembleia Nacional Constituinte, não tem legitimidade. É óbvio que isso vai criar um conflito social terrível, quer dizer, isso é politicamente inviável, porque vai dar problemas na gestão desses gastos. Isso é socialmente inviável porque ele está dizendo abertamente para a população que combater a fome, combater a pobreza, combater a desigualdade social, combater o desemprego, assistir as pessoas na fragilidade no momento da doença, isso não é relevante. O que é relevante para o governo Michel Temer? Qual é a despesa que não recebeu nenhum tipo de teto? Os juros. Ele está sinalizando abertamente para a população que quem vai ficar respaldado são as pessoas que hoje já são ricas. As demais frações da sociedade, elas vão ser violentamente expulsas da intervenção de tudo que é público. Então, é um processo amplo de privatização que essa PEC não consegue esconder dos brasileiros. Né? Eu fico me perguntando como esse governo vai se legitimar. Quer dizer, não faltam economistas para dizer que tudo poderia ser feito de uma forma diferente, certo? Qual é o gasto que realmente cresce nesse país? É o gasto com juros. Ano passado se gastou 501 bilhões de reais com juros, que beneficiaram 37 mil pessoas. Esse ano, neste mesmo ano, se gastou 383 bilhões que beneficiaram, com Previdência, que beneficiaram 29 milhões de pessoas. Então, essa PEC, quando não congela os juros, mas congela os demais gastos sociais, ela é parcial, ela é antidemocrática, ela é viesada, ela se destina a conter os gastos que vão atender a grande maioria da população desnecessariamente, porque existem saídas pelo lado da Receita de curto prazo, que o governo não quer lançar mão porque ele está tentando subordinar a Constituição Federal de 88. Né? Ele está tentando fazer uma ampla revisão da Constituição Federal de 88, que foi um projeto democrático, votado, que é historicamente um referencial. Ele está atravessando com votações totalmente minadas de compromissos e de lobbies dentro do Congresso, de costas para o resto da população. Essa PEC é uma violência social gigantesca. O que o governo espera como resposta disso? Né? O que ele espera em 2018? Eu só posso te dizer uma coisa, se essa PEC realmente for implementada, né, esse governo não dura. Não dura, não há legitimidade. As urnas vão falar. Que frente a todas essas questões sociais que de fato são levantadas, há uma expectativa positiva do mercado frente à possível aprovação da PEC. E a população brasileira se pergunta como, né? Que há muitos interesses da população que estão em jogo, mas o mercado vê de forma positiva. Por quê? Vê por uma série de fatores. Primeiro é que, só ponderando aqui o que a professora mencionou, nós pagamos realmente uma conta astronômica de juros. Mas por que a gente tem que pagar essa conta de juros? Porque o governo criou um baita déficit, não é? Um déficit astronômico, e você precisa financiar. Se você não vai emitir moeda, você tem que contratar a dívida e, portanto, a taxa de juros ela acaba sendo o preço da poupança. Então, a gente tem uma conta de juros astronômica. O Banco Central começou a reduzir a taxa de juros na semana passada e ele vai continuar, muito provavelmente, um processo de afrouxamento monetário que vai tomar conta de 2017, provavelmente trazendo a taxa Selic aí para em torno de 10,5%, 11%. Isso já nos dá um certo conforto em relação a essa questão. Mas ainda temos uma das taxas de juros mais altas do mundo, né? Mais alta do mundo, sem dúvida nenhuma. E não temos o maior déficit do mundo. Mas não temos o maior déficit do mundo, sem dúvida que não temos, mas não podemos comparar a economia brasileira com economias centrais. Não, tem outras economias que têm déficit muito maiores que a nossa e não tem a mais elevada taxa de juros reais do mundo. Sem dúvida, só que o país, não é, com o risco que o nosso país oferece, ele tem que acabar oferecendo essa taxa para que as pessoas financiem este déficit. Mas eu vejo da seguinte circunstância, como eu disse bem no início, é o momento da gente fazer as escolhas. Então, a escolha agora
Nós queremos o nosso governo como um agente econômico, como se fosse uma família ou uma empresa, ou não? Eu acho que essa é que é a pergunta, né? Porque lá em casa eu não posso gastar mais do que eu tenho de receitas. Isso também acontece com uma empresa, né? O nosso governo, ele de um tempo para cá, ele fez exatamente isso, ele gastou muito mais e gerou esse déficit. Esse déficit ele tem que ser financiado. De alguma maneira, qual é a forma de você financiar o déficit? Ou você vai emitir dívida e que vai trazer essa conta salgadíssima de juro, ou em última instância você traz a inflação de volta. E aí a gente corre o risco, como a professora mencionou corretamente, de regredir. Mas vamos regredir trazendo uma baita inflação que vai afetar a classe de renda mais baixa. Então, esse momento é um momento delicado, porque está na hora da sociedade dizer o que ela quer para nós próprios. Professora Denise, quer complementar, por favor? Quero. Desculpa, o Estado não é uma família, o Estado não é uma empresa, o Estado é um agente com uma capacidade financeira absurdamente superior a qualquer outro agente na economia, certo? Em primeiro lugar, vamos parar de confundir Estado com família e com empresa. O Estado é o único agente que, ao fazer déficit, tem uma capacidade enorme de se financiar. E, evidentemente, que a taxa de juros no Brasil não está ligada ao déficit, porque nós passamos um período enorme de superávites e a taxa de juros chegou a patamares superiores a 20%, mesmo quando a gente tinha superávit. Aliás, houve um período, nos anos 90, nesse país, em que a taxa de juros bateu 45%, certo? Então, o que define a taxa de juros, objetivamente, não é o déficit público, né? É uma escolha do Copom e ele está sempre de olho, porque nós vivemos um regime de meta de inflação. Comitê de Política Monetária. Comitê de Política Monetária, chamado Copom no Banco Central, que decide com base na expectativa de inflação dos agentes econômicos. E uma vez que a nossa inflação está caindo, a nossa taxa de juros deveria ter caído muito mais. Inclusive porque nós estamos numa recessão profunda, provavelmente o nosso PIB vai cair a menos 5%. Né? A nossa taxa de juros definitivamente está descolada do déficit público, totalmente. Isso é um fato histórico. As séries históricas demonstram isso. Mesmo quando nós tivemos superávit nesse país, nós continuávamos a ter a mais elevada taxa de juros reais do mundo. Agora, uma coisa é certa, o governo Temer é um governo que beneficia os que estão cheios de recursos aplicados em títulos públicos, porque ele não quer conter os gastos com juros, tá certo? Esses gastos, eles se transformaram em um fenômeno da natureza. Eles são intocáveis, né? Então não tem realmente nada. Outra coisa que eu quero dizer para você é que essa história de que nós temos um déficit catastrófico, astronômico, olha só, nós temos uma dívida menor do que a da França, menor do que a do Japão, menor do que a vários países europeus, infinitamente menor do que a Grécia, tá certo? E lá a taxa de juros dele não é assim. Então dizer que a gente paga uma taxa de... Inclusive na Europa as taxas de juros são próximas de zero ou negativas. Existem mais de 30 países hoje no mundo com taxas de juros próximas de zero ou negativas, com dívidas altas. Então, quer dizer, esse discurso, perdão, não é isso. O que se trata é o seguinte, a elite brasileira resolveu que não vai mais tolerar a Constituição Federal de 88. E o presidente Temer está viabilizando uma contra-reforma total.